Nós celebramos Jesus, nós celebramos uma luz em meio à escuridão. Quando nós falamos de escuridão, nós falamos de angústia, de não saber a direção, do escuro. E quando nós celebramos o Natal, assim como a nossa cidade, nós decoramos com as luzes, nós celebramos que Jesus é a luz verdadeira para este mundo em trevas. Jesus é a luz para o nosso coração, luz que traz esperança, direção, vida. Hoje nós vamos conversar, meus queridos, sobre uma oração de esperança para o seu ano de 2022. Tudo bem? Mas nós vamos falar isso lá no final, por isso eu preciso que você me acompanhe ao longo de toda essa mensagem. Bem, falando sobre Natal, é interessante o quanto o Natal prioriza as nossas crianças, adolescentes e jovens. É interessante como nesse período do Natal, seja o comércio, o shopping, até a televisão, se preocupam e investem muito na vida dos nossos filhos e dão grande atenção para o público das crianças e os adolescentes. É tão interessante como o principal personagem, a personagem do Natal, que é o Papai Noel, tem esse foco centrado nas crianças, e como as crianças e até alguns adultos, se encantam com essa expectativa e com essa esperança de que uma boa pessoa vai realizar os desejos do seu coração. É interessante que no período bíblico e na época de Jesus, as crianças elas não tinham essa devida atenção, elas não eram importantes para aquela sociedade. Mas mesmo assim, quando Deus decidiu traçar o plano mais magnífico da história da humanidade, que é trazer o Messias, o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo a este mundo, Ele decidiu escolher Maria. E não sei se você sabe, mas alguns vão dizer que Maria era uma adolescente, quando ela recebeu no seu ventre a habitação do Espírito Santo, e se tornou assim mãe de Jesus. Ela tinha aproximadamente entre 15, 16 ou 17 anos. Tão interessante isso. Jesus decidiu vir ao mundo, Deus decidiu enviar o Redentor ao mundo através de uma adolescente chamada Maria. É interessante isso, sabe por quê? Porque quando nós pensamos nos nossos filhos, quando nós pensamos nas crianças, nos adolescentes, até nos jovens, nós muitas vezes pensamos que eles fazem parte dos planos de Deus lá no futuro. Que lá no futuro eles vão ser importantes para Deus. Que lá no futuro eles vão de alguma maneira contribuir com Deus. Quantas vezes eu e você falamos que as crianças, os adolescentes, os jovens são o futuro da nossa igreja. Preste bem atenção, eles não são o futuro da nossa igreja. Eles são o presente da nossa igreja. Eles são importantes no nosso meio hoje, as crianças são importantes no nosso meio hoje, os adolescentes são importantes no nosso meio hoje, os nossos filhos e filhas são importantes para Deus hoje, e hoje Deus pode usar os nossos filhos e filhas para a sua glória. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Nós temos alguns textos que vão deixar bem claro isso. Provérbios capítulo 22, verso 6, aquele texto bem conhecido: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Preste bem atenção, o tempo de ensinar a criança a amar a Deus é hoje. O tempo de ensinar a criança a entender que ela é escolhida por Deus é hoje. O tempo de ensinar a criança a palavra de Deus e o verdadeiro Natal é hoje. Hoje nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, para que quando eles se tornarem velhos, eles não se afastem do Senhor. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo? Sim? Olha um outro texto que nós vamos encontrar na sabedoria bíblica, Eclesiastes capítulo 12, no primeiro verso, texto bem conhecido também, falando aí para o jovem, seu Rafael. Olha só o que o texto diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Às vezes a gente acha, não, deixa o jovem viver a vida dele, lá na frente ele vai voltar para Deus. Não, meus queridos. Juventude, adolescentes,
O tempo de se lembrar do seu Criador é hoje. O tempo de se voltar para Deus é hoje. O tempo de viver para Deus é hoje, antes que venham os maus dias. E é por isso que nós vamos conversar o Natal a partir de Maria, essa adolescente que foi escolhida pelo Senhor para fazer parte desse plano de redenção que incluiu a minha vida, a sua vida e da nossa família. Abre a sua Bíblia comigo então, no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Evangelho de Jesus segundo Lucas, nós vamos ler o primeiro capítulo, a partir do verso número 26. Lucas, primeiro capítulo, a partir do verso número 26. Olha só o que o texto diz. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, preste bem atenção. É muito importante que você venha com a sua Bíblia, tudo bem? É muito importante que você tenha um aplicativo da sua Bíblia no seu celular, porque nem sempre nós postamos todos os versículos aqui, mas os textos chaves, tudo bem? Mas é importante você acompanhar na sua Bíblia aí para ver se eu estou lendo a palavra de Deus mesmo. É importante, então, não abandone sua Bíblia. Se você aprendeu a usar no aplicativo, use. Se você não aprendeu a usar no aplicativo, porque concorre com o WhatsApp e outras coisas, então não use e traga então a Bíblia, porque é tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de ler a palavra do Senhor, tudo bem? O texto diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Até aqui, meus queridos. A partir desse Natal de Maria, eu queria lembrar com os irmãos 3 importantes verdades para o meu coração e para o seu coração, e que podem trazer muita esperança para esse ano de 2022. Tudo bem? Os irmãos e as irmãs estão comigo? Sim? Ótimo. O primeiro ponto que eu queria lembrar com você nessa noite é que o Natal de Maria expressa uma revelação. Uma revelação. É muito normal nesse período de Natal a gente ver muitas vezes o símbolo da manjedoura. E eu queria dizer para você que o símbolo da manjedoura é um símbolo cristão, tudo bem? Mais do que o Papai Noel, tá bom? Às vezes a gente enfeita a nossa casa com o Papai Noel, muitas outras coisas. Com neve, né? Nunca caiu neve no Brasil, a gente inventa cada decoração, mas a manjedoura é um símbolo cristão, que nos faz lembrar a vinda de Jesus, o menino Deus. Mas embora muitas pessoas nesse período cantem canções de Natal, muitas vezes as pessoas ficam encantadas com esse mistério: Deus grandioso se fez menino, o Redentor de todas as coisas, o Deus eterno, Deus conosco, veio ao mundo na figura de uma criança, nasceu num coxo, numa manjedoura, cercado de animais, de simplicidade, de humildade, de pobreza. Embora esse mistério até hoje muitas vezes atraia curiosos, chame a nossa atenção, mas meus queridos, se o Espírito Santo não nos revelar, isso se tornará apenas em símbolos em nossa vida, mas nós não seremos impactados com a verdade da mensagem do Natal. Porque o Natal não é tempo simplesmente de a gente ficar encantado, mas é tempo do nosso coração ser impactado
impactado com essa verdade. O Senhor se encarnou, a promessa do Antigo Testamento foi realizada, Deus não abandonou o seu povo, Deus não abandonou o mundo, o Salvador nasceu, a esperança nasceu, a luz nasceu, a vida nasceu, e é Jesus. Eu posso falar isso, mas você pode simplesmente dizer, ok, mas se o Espírito Santo revelar isso para você, se o Espírito Santo iluminar a sua mente, o seu coração, quando você ouvir isso, o seu coração vai se encher de alegria, o seu coração vai se impactar com essa verdade tão maravilhosa, que Jesus veio ao mundo e Ele é o nosso Salvador, o Deus presente, o Deus conosco. Sim, meus queridos, o Natal nos mostra um Deus que se revela, um Deus que trouxe uma revelação para Maria. Maria, você será mãe do Altíssimo, você receberá no seu ventre o filho do Deus Altíssimo. Na cabeça do povo judeu daquela época, eles tinham sim a esperança do que o Messias iria vir. Mas na cabeça do judeu naquela época, na cabeça de Maria, o Messias significava um libertador, que iria tirar o povo de Israel da opressão, iria reconduzir o povo de Israel num tempo de glória, num tempo de poder, num tempo de libertação sobre os seus inimigos, que naquela época era o Império Romano. Mas o judeu não conseguia entender esse mistério, de que esse Messias não seria um libertador, mas esse Messias seria o próprio Deus presente, seria o Deus encarnado, seria o Deus conosco, que naquela criança que um dia nasceu, rejeitada por outros quartos, teve um nascimento nada planejado, que naquela criança estava o Deus Todo-Poderoso, vindo ao mundo, habitando entre nós com verdade e graça. O nosso Deus ainda hoje é esse Deus que se revelou um dia a Maria, e é um Deus que também se revela a sua vida através do Espírito Santo. Olha só o que diz lá o Evangelho de João, capítulo 16, verso número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa promessa é sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem sobre a nossa vida e traz essa revelação. E o Natal não se torna apenas mais um Natal. Mais um Natal. Mas é o Natal, onde nós celebramos a presença e a esperança de Jesus. Quando o Espírito Santo se revela a nós, a gente vem ao culto, e não é apenas, mais um culto. Mas quando o Espírito Santo se revela a nós, é um tempo onde nós nos encontramos com Deus, é um momento onde nós nos sentimos tocados pelo próprio Senhor, é um tempo onde o Espírito Santo vem, renova a nossa vida, renova o nosso coração, nos enche da presença dEle, e o culto não é apenas mais um culto, mas é um culto, é uma celebração, é uma adoração ao Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é ouvir a palavra de Deus, mas quando o Espírito Santo revela, quando o Espírito Santo age, você ouve a voz do Senhor, você ouve a palavra de Deus, você sente o Espírito Santo tocar ao seu coração, porque o nosso Deus é esse Deus que se revela, esse é o nosso Deus, é um Deus que fala, esse é o nosso Deus que se manifesta a nós. Talvez a pergunta que eu e você precisamos falar, não é se Deus está falando comigo, a grande questão é, será que nós estamos ouvindo Deus falar conosco? Será que nós estamos prestando atenção na voz do Senhor? Porque o nosso Deus é um Deus que se revela. Você está me entendendo? Deixa eu contar uma história, uma ilustração. Um monge, ele queria ouvir a voz do Senhor, e ele tinha muita dificuldade, então ele procurou o seu mestre, e ele foi orientado pelo seu mestre a ir para o meio de uma floresta, e no silêncio, descrever todos os sons que ele conseguia ouvir.
Então aquele monge foi para o meio da floresta e ficou discernindo cada som. E no silêncio da floresta, afastado de todo o barulho da cidade, ele ouviu os mais diversos cantos dos pássaros. Ele ouviu o barulho da chuva, mas ele não sentiu Deus falar com ele. Então ele voltou meio decepcionado com seu mestre e disse: mestre, olha, eu vi os pássaros, eu vi a chuva, mas eu não consegui ouvir Deus. Então o mestre dele falou: então volte até você ouvir todos os sons da floresta. E o monge voltou, mas depois de alguns dias ele continuava ouvindo a mesma coisa, mas ele continuou no meio da floresta, até que depois de alguns dias ele conseguiu ouvir o som do orvalho sendo derretido com o brilho do sol. Ele conseguia ouvir o florescer das árvores. Então ele relatou isso ao seu mestre e disse: então, nesse momento, eu ouvi a voz de Deus. Preste bem atenção. Às vezes eu e você precisamos dissipar todas as outras vozes que muitas vezes estão falando à nossa mente, ao nosso coração, e nós precisamos discernir e ouvir o que Deus está se revelando, o que Deus está querendo mostrar para nós, o que Deus está querendo dizer para nós, e se Ele está falando, será que eu estou ouvindo? Será que estou prestando atenção? Será que o meu coração está sensível à voz do Senhor? Deixa eu trazer uma outra experiência. Eu me lembro que no ano de 2003, o meu avô, João, que morava lá na cidade de Cotia, ele teve um derrame, era mais ou menos uma terça-feira, e aí a gente morava aqui em Sorocaba, meus pais moravam em Sorocaba, receberam a ligação que meu avô estava internado. Aí o meu pai, com toda a nossa família, fomos lá para Cotia, para acompanhar a saúde do meu avô. E meu avô ficou internado aproximadamente uma semana no hospital, e eu era muito adolescente, acabei não podendo ir visitar ele lá. E eu me lembro que nesse período que ele ficou internado no hospital, eu fiquei lá na casa dele, e eu fiquei assim praticamente todos os dias orando, e orando assim constantemente, porque eu queria muito que o meu avô fosse curado, que o meu avô voltasse para casa. Mas Deus, na sua eterna graça e soberania, tinha outros planos, e meu avô veio falecer. Mas, meus queridos, foi um fato interessante, porque eu estava buscando o Senhor com um propósito, e o meu propósito era a cura do meu avô. Então, eu como um adolescente, orei de manhã, orei à tarde, orei à noite, orava todos os dias, com esse propósito. Mas Deus tinha um outro propósito, e nesse momento de oração, eu tinha 14, 13 anos, Deus se revelou a mim, dizendo: João, eu estou chamando você para o ministério pastoral, é esse o meu propósito para a sua vida. Mas eu falei: mas Deus, eu não estou querendo saber disso, Deus, não, eu estou orando pela saúde do meu avô, o Senhor está errando aí, eu estou orando pela saúde do meu avô. Eu estava querendo ouvir a voz de Deus para um propósito, mas Deus tinha outro propósito para a minha vida, e naquele momento Ele queria falar ao meu coração sobre outras coisas. Às vezes eu e você estamos tentando ouvir a voz de Deus, mas Deus está querendo falar sobre outros assuntos, e o nosso Deus é esse Deus que se revela, e está na hora de você ouvir a voz do Senhor. Está na hora de você ter o coração sensível para dizer: Senhor, se revela, fala comigo, eu quero ter a certeza que eu fui alcançado pela Tua palavra, se revela a mim. Eu queria então deixar essa frase que diz assim: quando dissipamos todas as outras vozes, ouvimos Deus falar e se revelar ao nosso coração, e isso é maravilhoso. Tempo do Natal é tempo de lembrar que o nosso Deus é um Deus que se revela, é tempo de ouvir a voz do Senhor. Segunda verdade que eu queria que você lembrasse nessa noite,
é que o Natal de Maria oferece uma oportunidade. A partir do verso número 30, o texto diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha só que interessante. Deus então chama Maria e diz que Maria, mesmo não sendo ainda casada, sendo virgem, e ela que era alguém que cumpria a lei, sabia muito bem desse detalhe da lei, mas então o anjo explica: não, você vai ficar grávida, mas você vai ficar grávida do Altíssimo, o Espírito Santo vai envolver você, e o texto diz duas vezes: e você, Maria, foi agraciada, você, Maria, recebeu grande graça. Preste bem atenção, Maria, ela recebeu essa missão, que poderia colocar em risco o seu casamento. E se José não entendesse essa história de filho do Altíssimo? E mais, Deus falou com Maria, e depois Deus falou com José, mas Deus não falou com todo o povoado que saiu fofocando e falando: olha só, Maria está grávida e nem casou ainda. Maria viu o anjo, José ouviu Deus no sonho, mas o povoado, os demais não. A fama, o nome de Maria foi questionado. Não só isso, ela seria mãe de Jesus, iria acompanhar o ministério de Jesus, iria ver aquele homem, aquele filho de Deus, que ela cuidou como um filho, morrendo lá numa cruz. A missão dela não seria fácil, a missão dela seria de sacrifício, de abnegação, de entrega. Lembra da sua gravidez, né? As mulheres que hoje elas planejam o parto, tudo organizadinho, algumas até já planejam a data, a hora, não existe nem mais parto normal hoje, é tudo cesárea, tudo planejado. Lembra como foi a gravidez de Maria? Aquela correria, não tinha lugar para ela, ela teve que nascer, Jesus teve que nascer em meio aos animais, nada planejado. Naquele momento a vida dela podia estar em risco, tudo bem? Mas em meio a todo esse processo, ela viu isso como uma graça de Deus. Ela viu isso como uma oportunidade. Ela viu isso como uma manifestação da graça do Senhor sobre a sua vida. É tão interessante, meus queridos. Deixa eu dizer isso para você. Deus não precisa de nós, tudo bem? Deus pode realizar os seus planos e a sua vontade independente de nós, independente da ação humana. Ele é poderoso, Ele é perfeito, mas embora Deus não dependa de nós, na sua sabedoria, na sua soberania, na sua graça, Ele decidiu contar com a nossa cooperação. Ele decidiu nos dar oportunidade de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós. A graça de Deus foi sobre Maria, não só porque ela seria mãe de Jesus, mas porque através dela o mundo seria abençoado, porque Jesus viria ao mundo. Sim, meus queridos, muitas vezes Deus nos dá a oportunidade não só de abençoar a nossa vida, mas de abençoar nações, vidas, uma cidade, através de nós, mesmo não precisando de nós. Vocês conseguem entender isso, sim? Eu não sei se alguém que tem filha, gostaria de ter queria que a filha tivesse a mesma vida que Maria teve. Eu imagino que nenhuma mãe sonharia com o que Deus sonhou com a vida de Maria. Ficar grávida antes do casamento, uma situação tão inusitada,
a vida dela acompanhando o ministério de Jesus. Mas embora essa vida que aos nossos olhos hoje, pós-moderno, está bem longe de ser uma vida bem-sucedida, ou aquele sonho que nós temos para os nossos filhos, né? Muitos pais sonham com uma vida de quase colocando os filhos dentro de uma bolha, para que nada de ruim aconteça com eles. Mas não é assim que Deus tem os seus sonhos com os seus filhos e filhas. Muitas vezes, através das lutas, das crises, dos problemas, quando tudo dá errado, ainda assim, Deus está manifestando a sua graça e está nos dando uma oportunidade de cooperarmos com aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e no mundo. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. A pandemia. A pandemia para alguns foi um momento de esfriamento, se afastar, ou ficar aqui em casa. Compensação para outros foi um agir da graça de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, multiplicando os seus dons e talentos, se preocupando não só com a sua saúde, mas com os necessitados, com os pobres, com outras pessoas. Enquanto alguns enxergam apenas a crise, a dificuldade, outros enxergam a manifestação da graça e a oportunidade de ser instrumento do Senhor, de cooperar com a obra de Deus, de fazer parte da ação de Deus nesse mundo. Enquanto uns enfrentam uma crise no casamento e dizem: ai Deus, não é justo eu passar por isso. Outros enxergam a crise no casamento como uma graça, como uma oportunidade de buscar mais o Senhor e de ser um instrumento de Deus para restaurar o seu casamento, para restaurar a vida do seu companheiro ou da sua companheira. Enquanto alguns enxergam um problema na família, como diz: Senhor, porque só a minha família passa por esses problemas. Outros enxergam os problemas dizendo: Deus está operando, Deus está manifestando a sua graça, Deus está me levantando dentro da minha casa, Deus está me levantando na vida dos meus filhos, Deus está me levantando na vida da minha esposa, do meu marido, porque eu vou ser um instrumento de restauração dentro da minha casa. Deus vai me usar em meio a essa crise, porque é assim que a graça de Deus se manifesta, usando as nossas vidas. Não nos momentos que nós queremos, mas nos momentos que são necessários, quando precisa e quando o Senhor quer. Você está me entendendo? Você está vendo a graça de Deus se manifestar na sua vida? Chamando você para cooperar? Chamando você para ser usado como instrumento na vida do seu filho, da sua filha, do seu casamento, dos seus vizinhos, do seu ambiente de trabalho? Alguns estão: não, meu trabalho está muito difícil, eu quero fugir daqui. Deus tem outros planos. Deus quer levantar você nesse ambiente difícil para ser instrumento do Senhor nesse ambiente de trabalho. É assim que o Senhor manifesta a sua graça, é assim que o Senhor nos usa para a sua honra e para a sua glória. Você consegue dizer amém? Sim, meus queridos. Lucas capítulo 24, verso 48 diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês são testemunhas, vocês estão participando do que está acontecendo. E depois, em Atos dos Apóstolos, também escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você crê em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E se você recebeu o Espírito Santo, é porque o Senhor quer te usar. O Senhor não colocou você no banco de reserva para você ver os outros jogarem a partida. Se você crê em Jesus, você recebeu o Espírito Santo, e o Senhor quer te usar naquilo que Ele quer fazer dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, nessa cidade. E isso é a graça do Senhor se manifestando e nos chamando e nos dando essa oportunidade de contribuirmos com a sua obra. A grande questão é como nós vamos reagir diante disso.
E como que Maria reagiu diante disso? Olha só que o texto vai dizer lá no verso de número 34, verso 34. O texto diz assim: 1:34, o texto diz assim: perguntou Maria ao anjo: como que acontecerá isso se eu sou virgem? Verso 35. Então o Senhor respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E olha só o que diz lá no verso número 38. Eu queria deixar esse verso no seu coração essa noite. Como que ela reagiu? Essa manifestação da graça de Deus, em meio a esse cenário que parecia estar fora do controle, parecia estar fora do eixo, mas estava nos planos de Deus, tudo isso. E como que ela reagiu diante de tudo isso? Diz o texto: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Preste bem atenção. Deus não precisa, meus queridos, da nossa decisão. Deus não precisa da nossa escolha. Ele pode agir de maneira soberana. Mas, meus queridos, mesmo sendo soberano, mesmo podendo, Deus muitas vezes fala ao nosso coração, e Ele deseja assim de nós um posicionamento. Ele deseja assim de nós uma escolha. Ele deseja assim de nós uma decisão. Às vezes Deus já está falando muito com você. Você já está incomodado, você sabe qual é a área da sua vida, você sabe como que você pode abençoar outras vidas, você já está ouvindo a voz de Deus, e agora Deus está esperando então de você uma decisão, uma escolha. Você precisa então se posicionar, diante de todo esse plano que Deus graciosamente revelou a essa menina. Essa jovem respondeu dizendo: Senhor, seja feita conforme a tua palavra, eu sou tua serva. Natal, meus queridos, é tempo de nos colocarmos diante da cruz, é tempo de nos colocarmos diante do Senhor e tomarmos uma decisão. Talvez a decisão que você precisa tomar nesse ano, nesse Natal, é de fato crer no Senhor Jesus, confessar com os seus lábios, crer no seu coração, para que espiritualmente o Senhor Jesus de fato nasça em seu coração, viva dentro de você. Talvez você precise tomar uma decisão na sua área emocional. Talvez está na hora de você deixar de procrastinar o cuidado com a sua saúde emocional, procurar um tratamento, procurar um médico, procurar uma ajuda. Talvez está na hora de você simplesmente deixar de lamentar sobre o seu casamento e tomar uma posição em favor do seu casamento, para que algo seja diferente. Talvez está na hora de você tomar uma decisão nos seus relacionamentos, deixar de procrastinar, decidir, escolher, dizer: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu sou tua serva, faça em mim conforme a tua palavra, faça em mim conforme o teu querer. Que o ano de 2022 não seja mais um ano de procrastinação, que o ano de 2022 não seja mais um ano de deixa para lá, que no ano de 2022 seja o ano de dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, faça em mim conforme o teu querer. Enquanto a banda se prepara, eu queria então deixar 3 perguntas para você analisar o seu coração e a sua vida, nesse último domingo do mês, nesse último culto do mês. Eu queria falar com você então. Primeira pergunta: medite sobre os acontecimentos em sua vida ao longo deste ano, e veja, pergunte, o que é que Ele está te chamando para fazer com Ele? Analise como foi esse ano de 2021.
como foi esse ano? E pergunte o que Deus está te convidando a fazer junto com Ele, a fazer através dEle. Tenta analisar a sua vida, como que Deus está se revelando, porque Ele se revela, Ele fala. Esse é o nosso Deus, Ele se revelou no Antigo Testamento, Ele se revelou no Novo Testamento, Ele continua se revelando através do seu Espírito. Tenta discernir o que Deus está mostrando, o que Deus já mostrou para você nesse ano 2021 e o que Ele está te convidando a fazer junto com Ele. Uma segunda pergunta que eu queria deixar no seu coração nessa noite é: em meio a uma série de acontecimentos que possam até mesmo ser estranhos para você, será que não tem algo que Deus está esperando por seu posicionamento para poder começar a agir? Se você ver a história de Maria e esse momento, a linha da história, sem essa revelação, esses fatos que iriam acontecer na vida de Maria, aos nossos olhos humanos não fazem sentido. Não é um plano que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de ter para sua filha. Mas por trás desses planos estranhos estavam os planos de Deus sendo realizados, a soberania de Deus, a vontade de Deus. E diante de tudo isso, ela se posicionou com fé, com confiança, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu sou tua serva, sou teu servo. Quais são os eventos estranhos que têm acontecido na sua vida e que Deus está esperando de você um posicionamento, uma escolha? Talvez você ainda não se batizou, está na hora de você decidir se batizar, confessar para as pessoas, dizendo: eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu pertenço a Ele, eu me arrependo dos meus pecados. Talvez está na hora de você acertar algo na sua família, da sua saúde. Tome posicionamento. E por último, qual que era o título da mensagem de hoje? Uma oração de esperança para o ano de 2021. Talvez esse final de ano você tenha que desfazer a teologia do Papai Noel. Qual é a teologia do Papai Noel? É você achar que Deus é o Papai Noel. Então, porque você foi bom o ano todo, o Papai do céu tem a obrigação de fazer o que você quer. Talvez a oração de esperança que você precisa para o ano 2022 não é sobre pedir, não é sobre milagres, não é sobre cura, não é sobre algo que você necessita na sua vida, mas é sobre você dizer: Senhor, faça em mim conforme a tua vontade, porque eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos. Está na hora de você parar de querer dar as ordens para Deus, dizendo: Senhor, eu quero isso, tem que ser assim, afinal o Senhor é o Papai do céu. Está na hora de você lembrar que você é servo, que você é serva, e dizer: Senhor, que nesse ano de 2022, faça em mim conforme a tua palavra, que nesse ano de 2022, por mais que os planos sejam estranhos aos meus olhos, por mais que os planos sejam estranhos conforme as minhas expectativas, mas Senhor, eis aqui teu servo, eis aqui a tua serva, faça em mim conforme a tua palavra. Essa é a oração que vai transformar a sua vida, essa é a oração que vai transformar o seu ano de 2022. Isso pode ser amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar ao nosso Deus?